Olá a todos, bem-vindos a esse webinar. Então, se vocês quiserem fazer perguntas, por favor, levantar a sua mão. E também vocês podem fazer a utilização do bate-papo e digitar a sua pergunta no bate-papo, porque a gente possa fazer ativação do microfone para que vocês possam fazer essas perguntas. Antes de iniciar isso, vamos fazer um passo a passo muito rápido. Tivemos alguns problemas com o registro de algumas pessoas para a nossa feira, para a nossa, eh, anualmente, então vamos fazer essa inscrição. Como que podemos fazer isso? Vamos fazer como exercício. Nós temos essa feira anual, então que nós temos essas diferentes experiências da rede, isso é feito durante um período de 2 dias. Então, como que essa feira vai ser dia 16 e 17 de maio, nós já temos a agenda. Temos temas diversos e gostaríamos de ajudar a vocês, de mostrar a vocês como fazer a inscrição na plataforma. Então, eu vou fazer, vamos mostrar para vocês aqui na tela como fazer este registro muito rapidamente. Então, aqui, por exemplo, aqui você digita a página da Rede Colaborar, é redecolaborar.org, e você tem acesso a essa feira. Então, como para que você faça esse registro nessa página, ou seja, você vai entrar, clicar no registrar-se e, obviamente, você tem que colocar a sua organização, o seu e-mail. Nesses casos, se você não tem a sua organização registrada, você simplesmente faz o registro e quando você buscar a sua, eh, organização, você automaticamente vai encontrá-la, já vai ser acoplado aí. Se eu não tenho a minha organização registrada, por exemplo, se eu já tenho, eu coloco a IAF. Então, vamos supor uma organização aliada à IAF, digamos que o nome seja Rede Comunidade. Então, eu vejo que aqui não existe. Então, eu adiciono e clico no sinal de adicionar, e aí você coloca o nome, o e-mail. Por exemplo, aqui eu crio um e-mail só para fazer esse exemplo. E se vocês quiserem, podem fazê-lo comigo, para que vocês aproveitem esse espaço. Aqui você coloca a senha. Aqui tem que fazer a confirmação da sua senha e lembrar que precisa colocar pelo menos uma letra maiúscula. Deixa eu olhar aqui para ver se eu fiz corretamente. Sim. E aqui eu vou confirmar. E aqui você aceita os termos e condições, as normas de condutas e também, eh, se você é um sócio donatário da IAF, e aí você aplica e aperta no botão de registrar-se. Então, por exemplo, automaticamente vamos nos enviar um e-mail de confirmação. Eu vou nesse e-mail, faço o clique, e aí automaticamente eu me insiro o meu e-mail e a minha senha, colocando aqui meu e-mail. Se vocês têm tempo, você pode fazer isso agora, para que vocês possam se registrar, porque algumas pessoas estão tendo dificuldades. E aqui eu inicio a sessão a partir do momento que eu colocar a minha senha, e aí você pode colocar de qual a sua localidade, de que país você é, e também aí você pode adicionar o seu número de celular, obviamente eu não vou colocar aqui todos os meus dados. Então aqui você colocar quais, e aí você continua. E já com isso, você já tem finalizado o seu registro, a sua inscrição. Então, aqui, se você quiser colocar mais dados da sua organização, para que faça esse registro. Então, dessa forma, você pode terminar esse registro dentro da plataforma. Eu não vou tomar mais tempo aqui de vocês, mas quando você estiver inscrito na plataforma, você pode encontrar como se inscrever nessa feira. E aqui, por exemplo, vai ter
um ícone que te leva diretamente na página da feira. E se você vem nessa página, eu também posso ir através do painel, no lado esquerdo, posso clicar no evento, e aí na feira anual. Se não, você também pode vir através de como eu te mostrei inicialmente, e de qualquer uma das maneiras te vão levar à página da feira. E quando você clicar aqui, talvez leve alguns segundos para carregar a página, mas você pode iniciar o registro. E aqui já vai chegar, uma vez você inscrito, vai começar a te enviar a programação. Então, porque é um evento que temos convidados muito importantes da Rede Colaborar. Então, aqui nós já gastamos esses 10 minutos, mas se você tiver perguntas, nós podemos te responder no final desse evento ou através do chat. E eu vou chamar o Carlos para apresentar a convidada de hoje. Muito obrigada a todos. Muito obrigado pelo espaço. E no dia de hoje, nós temos uma convidada que vai falar de contrapartida de projetos. Então, o espaço está no comando da senhora Ana Hernandes Balzac. A Ana é especialista no gerenciamento de donatários da IAF. Recentemente, ela se integrou à equipe da IAF e ela está no comando de atualizar os recursos instrutivos. Então, com a sua experiência em contrapartida, nesses documentos, e também ela tem especialidade no gerenciamento de doações para projetos e de planejamento urbano. Ana é natural de Porto Rico, mas atualmente mora em Washington, D.C. Ela fala espanhol, inglês e um pouquinho de francês. Então, seja bem-vinda, Ana, e também agradecemos a sua participação. E lembramos aos participantes que podem fazer perguntas levantando a mão ou digitando no bate-papo no chat. Obrigada, Carlos. É um prazer estarem com vocês aqui no dia de hoje. Então, eu vou iniciar aqui a apresentação. Vocês podem ver? Sim, podemos ver. Então, perfeito. Muito que bom estar com vocês hoje, nessa tarde. O convite, não sei se vocês sabem, esse ano passado ela estava tentando melhorar esses recursos que eram disponíveis em todas as equipes de todos os países, para que pudesse proporcionar uma melhor orientação possível. Então, essa apresentação que eu vou fazer a vocês é, é como um resultado desse trabalho da Gabi, do Jeremy, que estão representando a fundação. Então, Ana Carmona, a Marta Romero, tem muitos outros, mas que eu não lembro nesse momento, mas essa seria a equipe principal. Então, comigo hoje está o Jeremy, como quando me apresentaram aqui ao tema de contrapartida da IAF, o que eu conheço é pelo que eu trago da minha experiência profissional passada e o que eu estou aprendendo, né, dessas contrapartidas aqui também. Então, eu acredito que em alguns pontos seria mais interessante o Jeremy falar, mas aí durante a apresentação a gente chama ele, ok? Então, na agenda de hoje, então, esclarecer algumas dúvidas comuns que os nossos donatários da IAF têm sobre contrapartida, né? Assim como a Alexandra nos disse que se haviam reunido, estavam pensando qual o tema principal que as pessoas teriam mais interesse. Então, resumidamente, era qual a definição de contrapartida? Quais os tipos principais de contrapartida? Então, talvez, como se quantifica, como se documenta a contrapartida? E quais as considerações úteis que nós podemos oferecer a vocês
Então, eu acredito que a apresentação, não sei como que vamos fazer, mais ou menos 1 hora e 20 minutos. Então, a gente faz uma um pouquinho mais rápido que a outra, mas enfim. Então, vamos ver como funciona, mas vamos tentar fazer de uma forma mais interativa possível. Então, vamos tentar terminar, para que a gente não faça isso ser muito comprido, né? Então, vamos iniciar. Vamos nos assegurar que todos estão vendo aqui. Então, vocês podem entrar nessa página, que é www.mente.com, e pode usar esse código 69187212, ou simplesmente pode usar esse código de barra. Espera aí que eu vou sair daqui um momentinho para ver. Muito bem. Então, essa pergunta que a gente vai fazer para vocês agora, como vocês já são membros da IAF, vocês sabem já o que que é contrapartida. Então, é para ter essa ideia do que vocês pensam, se vocês estão nisso daí, nesse mente, eu vou esperar até que vocês possam entrar aí para saber como fazer essas perguntas. E parece que 10 pessoas conseguiram. Se você quiser, eu mando o link por aqui mesmo. Tá bom. Se você quiser, põe a tela grande para eu tirar uma foto da tela. Me, me avisa, mas porque eu acho que eu tenho que já ir me movendo aqui entre as telas. Já pode tirar, já vou mandar agora para todo mundo. Muito bem. Então, a primeira pergunta é se é verdadeiro ou falso. Se você quiser, vocês podem ir lendo o que que é contrapartida. Todos os fundos doados para o projeto da IAFT. 2, gastos que a minha organização e seus aliados incorrem no projeto da IAFT. 3, as rendas geradas graças aos projetos com a IAF. E 4, o tempo que os participantes dedicaram aos projetos com a IAF. Temos como 41 pessoas. Mais uns segundinhos. Então, agora já estamos chegando aos 53. Então, já estamos quase aos 60.
Então, bom, eu vou parar por aqui, então. Muito bem. Então, vamos dar início. É a primeira, todos os fundos dourados aos projetos com a IAF, doados. Então, essa resposta é falsa, porque é uma pergunta um pouco capciosa. É, quando a gente fala de criar, então, o orçamento de um projeto no momento que estamos vendo que podemos contribuir com tudo que tem sido comprometido com o projeto que a gente sabe que a IAF vai oferecer, então, nesse sentido, talvez esse momento seriam somente fundos, mas o que acontece? Uma vez que entre o período de doações, o que nós vamos aqui fazer o relatório como contrapartida, o que é autorizado, o que foi pago, então são fundos somente, não são utilizados, então isso fica de fora. Então, a segunda também é falso, porque também é um pouquinho de uma pergunta capciosa, porque a gente já vai chegando ao que se reflete, ao que é a contrapartida. Mas como tem uma coisa aqui é que não todos os gastos dos sócios donatários vão cair como contrapartida. Tudo o que é de contraparte que foi pago utilizando os fundos da IAF vão cair, então, sob os gastos do projeto. Então, tem que ser outra coisa que é que o donatário proporcione, ficaria, então, como a sua contrapartida. E a outra parte é que não necessariamente todos os aliados que estarão apoiando o projeto da IAF vão se qualificar como contrapartida. Então, vocês sabem que um exemplo disso é outro fundo ou serviços que são apoiados com outro dinheiro do dinheiro federal, a parte da IAF. Então, esse seria um que poderia estar ajudando algum elemento do projeto e não se pode contar como contrapartida. Então, vamos ver o que mais. Então, para as rendas, isso é bastante interessante. Nem toda renda que vem do donatório pelo apoio que recebeu da IAF vai ser qualificado como contrapartida. O que tem uns exemplos são os juros que gera por capital de inversão do trabalho, como é conhecido, fundos de empréstimo renováveis e, em alguns casos, são lucros que se reinveste no projeto e aí sim se conta como contrapartida, mas o contrário, não. E a última, o tempo que os participantes têm dedicado nos projetos com a IAF, em geral, sim, mas tem que fazer uma ressalva. Não todos os participantes vão a ser qualificados, então, por exemplo, todos os participantes, por exemplo, essa pessoa que estão prestando um serviço ao projeto. Então, vamos dizer, por exemplo, se um participante do projeto ele recebe capacitação, esse tempo que permaneceu ou que receberam capacitação, não contamos como contrapartida, mas se essa mesma pessoa contribuiu para realizar um projeto, aí sim seu tempo nessa parte é contado como contrapartida. Então, como é um fundo que tem muita sutileza nesse momento. Deixa eu voltar aqui, então, a apresentação. Então, para resumir, a gente tem as organizações de base ou qualquer organização, todos se conformam para poder, então, realizar uma missão e para isso eles têm que ter uma atividade de programação. Então, a gente tem que realizar atividades administrativas. Então, tudo isso conta com esse barco para levar os recursos. Pode ser dinheiro ou chamamos espécie. São coisas que não necessariamente são pagas no momento. E os recursos a gente podem ser proporcionados à própria organização, como também a aliados diferentes que queiram ajudar a organização
a apoiar para cumprir com a sua missão. Então, a gente já viu aí os indivíduos, organizações, fundações, governo, como, por exemplo, a IAF, empresa, instituições, e aí um número de outras pessoas. Então, quando a gente vê que a coisa está centrada na organização, todos os aliados são contra a contraparte da organização de base. Então, quando a gente fala já de estar focados em um projeto onde tem uma quantidade, por exemplo, como a IAF que está proporcionando os fundos, aí a coisa muda. E esse é o enfoque. Se vocês puderem ver aqui, a gente tem a IAF. E em relação à IAF, aos fundos desse projeto, então a gente começa a ver a contrapartida. Então, nesse caso, a IAF é o sócio, é o doador, a contraparte é a organização de base e todas as outras entidades que estão aqui dando contribuições a esse projeto. Então, para resumir, coisas diferentes que falamos, tem um contexto de com a IAF, contrapartida de todos os recursos que estão destinados à realização de um projeto, nesse caso um programa, que não provém da IAF e nenhuma outra organização governamental dos Estados Unidos. Também, como mencionamos, existem dois momentos, como a gente pensa nessa ideia de contrapartida. Antes do acordo, a gente falou sobre a contrapartida dos recursos comprometidos da proposta. Esses são os que vão ver no anexo C, no momento quando seja, então, executado esse acordo. E aí depois começa o período de nação, que a gente vai ver, e vamos, então, fazer o relatório do anexo de contrapartida são aqueles que custos de contribuição que realmente foram utilizados, adaptados também, chamamos de mobilizados durante esse período. E o interessante é que pode haver contrapartidas que não são refletidas no anexo C, mas sim foram utilizadas, e isso também pode ser incluídas no anexo C. Então, aqui temos um pouco do ponto básico, do porquê da contrapartida, por que queremos ver a contrapartida. E eu tenho certeza que vocês podem fazer muitas teses, mas tem três pontos básicos. Um seria demonstrar que os donatários contam com seus próprios recursos para poder levar o projeto adiante e também de trazer suas próprias contribuições de várias fontes de pessoas que lhe dão apoio. E tal apoio, seja da comunidade, participantes do projeto, ou sócios, membros dos sócios donatários, para a IAF é muito importante, porque é como um indicador de que o projeto sim tem esse apoio, que isso não é algo que não foi imposto a ninguém, e que isso é que a gente quer ver, a gente sabe que nós estamos ajudando as pessoas. E por último, demonstrado pelos Estados Unidos o valor do seu investimento, e que a gente vê mais contrariamente no fato que todos os anos a gente tem que ir ao Congresso, então para que eles possam abrir os fundos. Então, à medida que a gente vai fazendo uma doação de tanto, e cada vez que nós temos esse projeto, tantos outros donatários puderam contribuir para o projeto. Então, assim, a dimensão do valor aí já chega longe. E foi isso, então, que permita que ano após ano a gente possa trabalhar com esse sistema. Então, passando aqui aos tipos de contrapartida, falamos de dois tipos, contrapartida efetiva e outra em espécie, em dinheiro cash e outro em bens, perdão. Então, uma é espécie e outra é bens. Então, o que abre o projeto, mas em alguns desse aqui sim vai haver um intercâmbio de dinheiro e de trabalho, trabalha por espécie e o outro não. Então, chega um momento onde todos já pagaram, mas não necessariamente pagará pelo projeto. Então, vamos passar à próxima atividade interativa. Mas aqui vocês estão vendo o orçamento da IAF, que está aqui em branco, esse formulário. Você tem o donatário, que seria, então, em espécie, o que seria em bens.
Então, a gente tem que ver os outros aliados do projeto. Então, uma pergunta que normalmente surge é como sabemos que como classificar sob uma coluna abaixo, né, de uma coluna e da outra. Então, a gente vai ver a seguinte atividade, se vocês puderem, então, voltar no mente. Vamos ver. A segunda pergunta. Vai ser uma série de 6 perguntas, então vamos iniciar. Então, por exemplo, um grupo, um donatário da IAV, a parte dos seus materiais para uma oficina de arte, e essa contribuição seria efetiva ou em espécie? E 1 segundo para vocês poderem responder. Muito bem, quase todo mundo respondeu em espécie. Sim, em espécie. Por quê? Porque não compraram, eles tinham, colocaram na exposição desse projeto. Então, nós contamos com essa espécie, né, que foi doada pelo donatário. Então, vamos para a próxima. A seguinte pergunta. Se vocês estão prontos, vamos lá. A Alissa trabalha para uma organização chamada, que é um aliado desse donatário. Ela pode ajudar com a contabilidade desse projeto como parte de sua responsabilidade normal? Essa seria uma contrapartida efetiva ou em espécie? Em efetiva. Então, seria corretamente a resposta. Então, pode ser utilizada para cobrir os empregados, especialmente quando estão trabalhando diretamente com o projeto, não necessariamente com atividades administrativas, mas representando a fundação, porque vamos auxiliar e apoiar essa parte especificamente. Então, se esse foi o caso, então seria esse que não significa que não pode se a pessoa está se dedicando ao seu trabalho, ao projeto. Se isso se contaria como contrapartida, e se for parte do donatário, seria efetivo, porque estaria fazendo esse pagamento a esse empregado. Mas isso indica que é em espécie. Então, nós podemos buscar mais informações. Eu marquei que é efetivo a resposta correta, mas na realidade a resposta correta é em espécie. Desculpe o meu erro aqui. Então vamos para a próxima, para a terceira pergunta. Número 3 ou número 4, não sei. A Fundação X doa $3.000 ao grupo ABC, que é um donatário da EF, para seu projeto. Isso seria o quê? Efetivo em espécie ou não é uma contrapartida? Temos alguns segundos. É efetivo, sim. Isso aqui vamos marcar no correto. Então vamos lá, continuar para ir um pouquinho mais rápido. Então vamos lá, porque parece que já entendemos essa parte. Então vamos para a pergunta número 4. A Fundação Oeste 2 paga para que a assessoria técnica que se oferece aos participantes do projeto com a IAF, do grupo ABC, então é contrapartida em efetivo, em espécie, ou não é uma contrapartida?
5 segundos mais. Excelente. Seria efetivo, exatamente. Se são fundos que essa outra parte está proporcionando um serviço, então essa seria uma compra contrapartida em efetivo. Sim, super. Vamos para a resposta, aliás, para a pergunta número 5. A escolha da comunidade permite que o grupo ABC da IAF use seu auditório para as reuniões do projeto. Essa é uma contrapartida em efetivo ou em espécie? Essa me parece muito fácil, porque todos responderam a mesma. É em espécie. Excelente. Então vamos para resumir, que vocês já sabem muito bem, né. Então me deem um momentinho, por favor. Quando nós estávamos pensando como classificar a contrapartida, nós vamos ficar pendente desse quem está proporcionando essa contrapartida e como que esta contrapartida está chegando no projeto. Então, por exemplo, os aliados da IAF. Então, na maneira que estão chegando esses fundos, se é através da IAF, então esses fundos passam a ser são os fundos que a IAF, eh, ou seja, que é um fundo que vem dos Estados Unidos. Então, digamos então, por exemplo, não chamamos de contraparte, mas um aliado donatário, mas fora dos Estados Unidos. Nesse caso, não podemos contar como contrapartida, pelas regras de contrapartida do governo federal. Então, como nós falamos, organizações que doem diretamente ao donatário. Então, esse seria um recurso efetivo através do donatário. Então, porque esse emaranhado aqui, se um outro aliado, por exemplo, faz a doação direta sem passar pelo donatário. Existem várias e diversas maneiras dessa contrapartida chegar até a organização. Então, aqui falando um pouquinho dos subdonatários. Então, quando o donatário de uma porção do fundo da EAF, então, leva uma parte dessa para o projeto. Em alguns casos, e o donatário fala, parte desse trabalho vai ser como fundo da EAF. Então, e a outra parte não vamos, cobrar. Então, uma parte seria esse recurso como uma contrapartida efetiva e a outra como, em espécie. Então, aí nós podemos, seria o resumo desse tema da contrapartida. Então, no próximo, como se quantifica e como se documenta a contrapartida? Então vamos novamente ao Menti. Então eu acredito que eu não que esteja, né, um pouco ameno, que eu não esteja cansando vocês. Então a próxima pergunta: como se quantifica e se documenta a contrapartida? Fácil, como qualquer outra coisa do projeto, com fotos, com muita paciência e empenho, com assistência, com carta dos donantes e como anexo. Então, qualquer informe de contrapartida. Então, nós temos 40, 50 respostas.
Então, temos mais ou menos 53, 54. Então, vamos aqui. Então, a primeira pergunta, quase todos responderam corretamente sim. Então, o que eu quero que vocês retenham da apresentação de hoje, quando pensamos em contrapartida, são custos. Se você pode pagar por esse bem e esse serviço. Então, essa é uma maneira que podemos quantificar esses custos. E precisamente, e uma outra maneira um pouco mais fácil, seria usar como venda. Fotos também são úteis. O que acontece da foto, a foto, na realidade, está evidenciando uma atividade, mas por si só não vai servir como documentação. Então, o que diz, a foto não nos diz qual o valor do serviço, o tempo que a pessoa dedicou ao projeto. Então, seria como um respaldo, como um complemento, que isso seria agregado ao valor. Com muita paciência e empenho, algumas pessoas não falou sobre essa. Então, nós vamos falar isso um pouquinho mais adiante, mas que muito bom que muitas pessoas não escolheram essa resposta. Então, voltamos aqui no assunto da foto. Aí falta o valor que se está dando do tempo das pessoas. Então, esse seria outro passo. Mas é uma boa opção. Com carta do donatário, né? Do doador. Como se tem os dados necessários, por exemplo, como um recibo. Então, esse o outro valor que está se atrelando, né? Sim, a carta de o donatário. Então, muitos marcaram o anexo C e o anexo E. E eu digo que não. Por quê? O anexo E, você está relatando ao IAF se foi mobilizado como contrapartida. Porém, mas não está substanciado por documentos que comprovem o que aconteceu. Então, isso relatar, documentar, mas a documentação, todos esses documentos que temos para comparar, isso se equivale no informe, ou seria o resumo, né? Isso se nós entregamos um documento com um número, mas sem respaldo, então, quando ocorre uma auditoria, então isso seria questionado, né? Sempre temos essa contrapartida como se fosse originário do projeto. Então, vamos determinar como parte do projeto e assim fica tudo bem. Uma pergunta, eu esqueci. Temos mais uma perguntinha? Então, eu gostaria de saber quais são os serviços mais difíceis de se quantificar e de se documentar. Então, vamos voltar aqui para a seguinte pergunta. Só para que vocês tenham as suas próximas respostas. Que bens e serviços é mais difícil de se quantificar e documentar? O que me interessa é saber que exemplo eu vou buscar mais adiante quando eu estiver compartilhando a tela, né? Então, temos mais 15 segundos. Então, aqui apareceram a resposta. Tempo das pessoas.
Intangível, conhecimento, metodologias, propriedade intelectual, usa de equipe local, serviços profissionais, horas de trabalho voluntário, pessoal. Então, muitos tempos das pessoas, recursos como imóveis. Ok. Então, eu tenho curiosidade se podemos abrir um momentinho para que a gente possa abrir o microfone. Então, vamos lá. Se alguém gostaria de compartilhar ou se falar um pouquinho a propriedade intelectual, do intangível, só para que eu tenha uma ideia do que. Se vocês quiserem, podem levantar a mão e aí a gente abre o microfone para vocês. Alguém está levantando a mão aqui. Sim, mas a pessoa baixou a mão. Eu não sei quem poderia responder a pergunta. Espera um segundinho que eu não encontro a pessoa. Já. Oi, Ana, tudo bem? Oi, tudo jóia. Eu fui aqui escreveu propriedade intelectual, por exemplo, se tem um processo que eles foi desenvolvido pela organização ou um conteúdo próprio do gênero da organização e aí após ser utilizado do projeto com a IAF, e aí se for um seminário, uma participação como de um evento, de cara, então, aí tem convênio com a gente que a gente tem com a IAF. São alguns exemplos, por exemplo. Ok. Bueno, muito obrigada por esclarecer. Vamos deixar isso para o final. Eu não sei, Jeremy, se você pode pensar nisso mais para o final. Ana, aproveita, colocaram aí alguns locais para fazer esse voluntariado e também falaram da avaliação de terrenos. Também está no chat. Ok, obrigada. Então, vamos compartilhar novamente. Muito bem. Muito bem. Então, bom, em resumo, o que eu disse da contrapartida, vamos pensar então como custo do projeto. E essencialmente, se algum instante se possa ser comprado, então aí sim você pode quantificar. Então, eu vou dar alguns exemplos de umas planilhas. Essa planilha, eu vou dar até um pouco da informação, mas tem sido uma que nós desenvolvemos como parte da parte interna que a gente está para anunciar. E isso que eu tenho aqui, deixa eu ver se eu posso aumentar. Essa, por exemplo, o donatário tem, né, em espécie do que aqui é aluguel de escritórios e materiais para um escritório. Então, vocês podem ter aí uma folha para aí você coloca o nome do projeto, que é o projeto Conhaf, e aí basicamente, aí quem é a pessoa relevante da organização, se vocês estão de acordo que vocês têm colocado esse recurso aí nessa posição desse projeto. Então, aqui se explica e se detalha o que o que foi oferecido. Então, uma maneira fácil de fazer é dizer, por exemplo, por esse um período, não sei se vocês, que seja que vocês queiram aplicar semana, mês, e aqui tem um montante unitário, e aqui seria o total da contribuição. Então, a gente tem esse espaço aqui para as assinaturas. Então, aqui, tendo esse cálculo, é bastante fácil com o aluguel, por exemplo, quanto estão cobrando pelo espaço. Material de oficina, aqui, dependendo do que é utilizado, você pode colocar aí só o custo
por exemplo, se é $20 ou cada período que tem essa subministração, ou essa quantidade que é utilizada, que é basicamente é simples. Então, no que a gente tem por aqui, esse está bem parecido, esse aluguel de oficina também. Aqui, por exemplo, eles fazem esse aqui, a contagem com meses, mas é a mesma informação na duração de tempo do aluguel, esse detalhe sobre em mais o custo e a certificação das pessoas envolvidas nessa atividade e que se é verdade, e sim o que custa. Eles estão perguntando aqui no chat se pode compartilhar pelo chat ou se os sócios donatários têm acesso, então você tem que ver se tem, esse também eles vão ter. Eu ia falar disso depois, mas vamos comentar agora, e é que todo esse ano passado que a gente criou essa informação nova, para dar para a equipe de cada país, realmente teve um resultado tão bom que tem pessoas que já, inclusive, estão compartilhando com os seus donatários. Então, o que falta é uma decisão. Vamos compartilhar abertamente a todos que necessitam, ou segundo, o que seja necessário, por aí fica abaixo o critério do representante, ou eh, ou dependendo, a gente já vê o que que é. Mas, vocês podem perguntar aí o tipo de país, e aí eles podem facilitar esse modelo. E o que quiser também modificar o modelo, ou eventualmente compartilhar algum para casos particulares que têm desenvolvido em suas organizações, essas também são coisas que são muito bem-vindas, porque realmente vai ajudar as demais. Então esse também é uma outra possibilidade. Então vamos ver esse daqui. Este se refere à mão de obra, por exemplo, um membro deixa eu ver. São apenas materiais. E aqui pode ser qualquer material. Eles estão fazendo aqui também a base de meses, o custo mensal, e mais para baixo aqui, a gente tem a mão de obra. E é bastante parecido, mas tem um outro para o tempo da pessoa. Por exemplo, aqui para participantes de umas coisas caseiras, aqui seriam, todas as pessoas que receberam uma capacitação, e aí, como parte do projeto, estão fazendo a implementação das decisões desse projeto. Então vocês podem ver aqui os dados da atividade em particular, o lugar onde foi realizado, as pessoas que estão participando, e os materiais que contribuíram, e o valor do seu tempo. Então as pessoas que estavam a cargo, e certificando que sim, essas pessoas estavam aí, trabalharam esse tempo, etc. E uma pergunta que surge às vezes, que se poderiam, designar nesse tempo, em geral, uma prática comum pode ser aqui nos Estados Unidos, talvez salário mínimo federal, aí dependendo, não tanto para o trabalho voluntário, mas para outro tipo de setor, ou, por exemplo, um orçamento de uma pessoa, quanto uma indústria cobraria pelos seus serviços, por exemplo, por um advogado, coisa assim. E aí existe um census
ocupacional, que tem as diferentes profissões, ou o Ministério do Trabalho, aí são dados que você pode utilizar, que não são, talvez não exatos, mas são aí são uma média, e para saber, então, para saber que todos os países têm dados como esse, senão você pode perguntar na sua região para ver como vocês vão obter esse serviço. Então, tudo isso vocês podem explicar nos seus formulários, que assim você atribui valor. Que mais que tem aqui? Esse aqui seria, bom, esse tem muitas coisas, seria algo, uma contribuição especial do sócio donatário, e que está para uma capacitação, proporcionando então um auditório. Então você pode ver a data, e você está colocando o preço do aluguel, e também aqui parece que um serviço de vídeo e áudio e vídeo, para que o evento tenha sucesso, e esses custos, então, estão todos escritos aqui. Deixa eu ver outro tipo aqui de serviço. Enfim, é muito parecido no tempo. A respeito de terrenos, não tem aqui agora, mas é um dos, aqui no slide, um dos recursos que a gente tem são esse orçamento de proposta que tem, por exemplo, usando o orçamento da IAF, com todos os juros que nós temos tipicamente, exemplos de custos e alguns cálculos comuns. Então, isso existe, e eu posso dar ideia. Então, no caso do terreno, o valor do terreno, dizer quanto custou o terreno, todo esse tipo de coisa pode ser utilizado como uma cópia, como uma documentação disso, como contrapartida. Mas eu vou anotar aqui, tenho aqui a resposta da enquete de vocês, se vocês quiserem mais informação mais para frente, vou dar mais informação mais à frente para vocês terem mais detalhes. Mas, e com a questão de quantificar e documentar, como eu estava dizendo, isso para mim sempre é um documentar também do que foi possível mobilizar. E assim, então na minha experiência, essa parte difícil, quando como a contrapartida que a pessoa está fazendo como organização, essa é fácil, a pessoa já sabe, tem a contabilidade, se está bem organizadinha, e aí cada um que então gere seus gastos, coloca então aí na contrapartida, e aí já pronto. A parte que é difícil é do que está trabalhando com aliados. Muitas vezes acontece que talvez o projeto não estão cobrando, ou não estão gerando os recibos, talvez porque está bem, mas mais para frente a gente pode fornecer a essas organizações, como aí fica no ar. E eu conto para vocês, eu tive uma experiência enorme uma vez em um projeto lá em Buffalo, em Nova York, que era de desenvolvimento econômico. Eu estava fazendo um plano do desenvolvimento econômico com uma comunidade que tinha perdido uma planta elétrica, e teve muito trabalho e tal. E aí o futuro como a gente vê.
e aí tínhamos uma organização que tinha se comprometido com fundos através de carta e como um colaborador principal. Bom, conseguimos alcançar muitas coisas graças a eles, mas nesse projeto, não sabemos por que talvez alguns eventos da organização, mas todo esse tempo que tinham dedicado a todo o projeto não podiam oferecer como contrapartida. E se isso não aconteceu porque tínhamos um outro aliado que por uma outra razão alguém queria ser contra como contrapartida do projeto, mas igual, desde o início a gente teve muita resistência durante todo o evento, então não tinha ninguém que não assinava para entrar no evento, tínhamos tudo por escrito. Então, quando essa contraparte desapareceu, tínhamos uma lista de quem faz o quê, e aí a gente viu que tinha uma organização que era como do condado um nível municipal, uma comarca que temos aqui nos Estados Unidos. E quando eu vejo quantas horas haviam dedicado e pensando: "Bom, a posição que essa pessoa tinha, provavelmente o seu salário era suficiente para cobrir, dando uma quantidade de horas do que tinha sido doado pela contraparte". Então eles fizeram a pergunta: "Tá bem que a gente coloca você como substituto?". Aí a pessoa disse: "Deixa eu ver com o meu contador para me assegurar que não tem nenhum inconveniente". Ah, e aí quando voltou, disse que não para a gente, e aí isso foi uma contrapartida que salvou a gente, então aí quando chegamos na quantidade, mas se a gente não tivesse tudo isso pronto, a gente não ia ter como documentar isso. Então o interessante é que no caso vocês podem ver um dos pontos importantes que era, se você pudesse fazer o trabalho, eh você mesmo, que é mais fácil para sua contraparte, mais fácil, beleza. Então o que tem que fazer é só criar uma planilha nova e perguntar qual era talvez que tipo de salário você cobre para calcular o valor pelas horas. Então eu estava pronto e a próxima reunião que tivemos, então aí foi assinado e com isso a gente obteve. Então, esses são alguns dos desafios e as maneiras que nós podemos evitar, então, evitar e quando se tivermos algum desses inconvenientes, a gente tem que resolvê-los, mas precisamos pensar como vamos solucionar isso, quanto antes melhor. Então, se pode esse trabalho ser feito por você, então, qual a informação que vocês precisam dele, ou se você mesmo pode ter esse seu formato e proporcioná-lo nessa atividade conjunta, e quando essa atividade termine, você pode ter tudo para documentar essa contrapartida muito melhor. Então, finalmente, um outro ponto, se a sua organização prática de contabilidade, é bom aplicá-la na contrapartida, porque há muitos grupos, quando algo é comprado, tem 5 dias, eh, de trabalho para entregar os recibos. Então, temos que ter essa mesma mentalidade com a parte da contrapartida, porque assim, então, a gente contabiliza todos esses recursos, fazemos a mesma coisa com a contrapartida. Então, o dia que o auditor me peça toda a sua documentação, aí a gente entrega e está tudo pronto, ou seja, a gente não vai ter muito trabalho. Então, bom, vamos ver como temos tempos. Temos 1 hora, então estamos bem no tempo que eu vou conseguir terminar, para que a gente possa fazer perguntas no restinho do tempo que a gente tem. Jeremy, você pode quais perguntas comuns que nós recebemos? Quais e quantas as contrapartidas que precisamos, relatar?
Ou seja, a IAF é muito flexível nesse sentido, mas é uma conversação, uma negociação entre a organização donatária e o representante da fundação. Jennifer, se você quiser falar que tipos de critérios que normalmente usamos, se você puder, você tem a palavra. Obrigada, Ana. Eu estava tentando responder algumas pessoas que estavam fazendo perguntas no chat para que a gente possa ter um pouquinho mais de alívio no futuro. Então depende do contexto, do que vocês estão fazendo, qual a expectativa de um projeto. Então, por exemplo, quais esses recursos? Então, quanto a muitos suprimentos, muita infraestrutura. Então, quando nós temos a expectativa vai ser maior. Por exemplo, de um grupo trabalhando onde tem mais intangíveis, vai ter menos custos e também vai variar de país ou de região. Então, por exemplo, na América do Sul, tem muita distância, é tudo muito longe, então a gente tem que contar com viagens. E países menores, isso já não tem tanto peso. Então, ter que ter esse sentido que você quer fazer no final do convênio. Quais são os critérios para continuar fazendo esse trabalho juntamente com o IAF e vocês com os outros aliados. Vai depender de onde vocês querem chegar. Vai ser um pouquinho mais ágil ou não. Então, vamos para o próximo ponto. Outra pergunta, o que acontece quando nós conseguimos uma aliança? Então, nesse caso, o primeiro instinto seria como um substituto para que você que seja, ou seja, uma atividade ou uma atividade completamente diferente. E da mesma maneira, por exemplo, se vocês têm todas as alianças, ótimo. Então, visitas sociais, ou você está mostrando, né, tudo isso. Então, esses materiais que foram doados, essa pessoa que estava me ajudando nesse projeto não estavam relatando, mas podem relatar. Mas se vocês têm essa oportunidade de relatar, aproveitem, seja o quanto antes. Então, se você consegue, você já tem essa nova, né? Se vocês conseguiram muito mais do que vocês tinham intenção de conseguir, isso é muito bom. Então, isso você coloca como êxito do projeto. E, obviamente, relatar especialmente as contrapartidas, porque isso ajuda contramão, né. Então, isso vai depender da sua descrição, mas isso é sempre muito positivo. Então, Jeremy, você pode falar, eh, mas sempre vocês consultem, né, e perguntem ao representante da sua fundação. Então, para resolvê-lo. Jeremy, não sei se você quer comentar de algo que aconteceu, de algo interessante em relação a isso. Vamos ver. Então, pode acontecer. A chave são 4 coisas: comunicação, comunicação e comunicação. No momento que você percebe que essa aliança não vai chegar aonde você queria, então falar com a equipe, falar com o representante, não é esperar até a última hora. Então, muitas vezes não vai acontecer, né. Então, muitas vezes que vocês falem com a sua equipe, isso é chave para para relatar o que está acontecendo. Obviamente, isso é uma estimativa, mas quando você está pensando numa emenda, num adendo, então por exemplo, você colocar isso quanto a então, por exemplo, lançar pelos montantes. Então, qual é o que é necessário, minimamente necessário, para que a gente consiga esse resultado, esse objetivo que a gente tem em mente. Então, é isso que você vai propor.
a expectativa de vocês também pode ser muito maior e bom, mas pode ser mobilizada nesse transcurso de tempo. Mas é sempre uma conversa. As coisas acontecem, as coisas mudam, há coisas inesperadas que não eram previstas no iniciado e outras coisas nem tanto, mas e por várias razões. Isso não quer dizer que se você não chega à contrapartida ou tampouco esses objetivos, você não espere para fazer ajustes, né? Porque isso vai ter um resultado negativo. Nós sempre sabemos que tem pedras e tem passes no caminho, mas essas coisas são outras, né? Mas pelo menos conseguir as contrapartidas, superar as metas que estavam pontuadas no projeto e pelo menos ter essa visão da história do projeto, né? Sim, obrigada, Jeremy. E me parece que chegamos agora, e que passou muito rápido, os recursos que são oferecidos pela IAF. Se você precisa de ajuda, seja como calcular, como quantificar, como eu faço a documentação. A primeira, na nossa página, tem um guia que tem facilitado muito e tem focado nos solicitantes, né? E tem todos os conceitos básicos que nós discutimos hoje. Então, esse é um bom local para iniciar, né? Então, aos sócios donatários, nós damos uma guia financeira, ou seja, como fazer esse formato, como fazer as contas para o seu projeto dentro do conceito dos requisitos da IAF. Então, vocês podem pedir a sua equipe. Então, isso sempre é atualizado. Claro, agora existe essa informação. E como falou Jeremy, sempre comunicar-se, talvez para iniciar, quando vai fazer as visitas ou com o auditor. Então, saiba também que essa guia interna que eles utilizam para capacitar, para sistematizar a maneira que trabalhamos, é tudo a nível de IAF, com a contrapartida. E isso existe. E em alguns casos, isso pode ser muito útil para vocês. Então, como a parte dessa guia, tem esse formato desses orçamentos. Então, dentro desse orçamento, por exemplo, tem uma coluna onde tem notas, você coloca esse tipo de cálculo, qualificando quais gastos, quais custos, isso pode ser documentado. Então, nós temos isso com quase todos e nos nossos orçamentos. Então, vocês podem fazer execução disso e usar para vocês. E também a planilha que eu mostrei para vocês, dessa documentação de contrapartida, isso pode ser usado e pode ser muito facilitado para vocês. E as perguntas frequentes, né? E também algumas clarificações muito interessantes. Então, vocês podem usar isso e pode se facilitar a vocês. Então, é claramente um grande recurso é a rede colaborar, né? Então, um pouquinho mais adiante, nós vamos falar sobre os seguintes passos, mas nós pedimos a vocês que utilizem a plataforma para que vocês utilizem isso, para que nós troquemos ideias, práticas, definitivamente aproveitar a plataforma para todos esses pontos. Então, com isso, já concluí a minha parte. Não sei se vocês têm perguntas. Carlos, tem muitas perguntas no chat de tudo o que nós falamos. Então, vamos iniciar e vamos
Então, vamos lá, vamos começar pelas pessoas que estão levantando a mão. Então, eu vou rapidamente, vou encontrar as perguntas. Eu tinha umas aqui, outras na perguntas e respostas. Uma delas, uns fundos de contrapartida pode ser maior que do orçamento? Sim. Então, talvez, se essa pessoa que fez essa pergunta, ela quer interagir um pouquinho mais, então eu vou dar-lhe a palavra. Pode falar. Vocês me ouvem? Sim. Eu sou Silvia Cira de Costa Rica, de Irca Casa Aberta. Eu faço essa pergunta porque do orçamento que nós temos da IAF, nós temos o capital para semeadura para os empreendedores. A minha pergunta é, nós não colocamos no preço de contrapartida. Tá um pouco difícil o áudio. Assim como a IAF faz uma contribuição própria para o empreendimento, essa contribuição quantificada poderia ser utilizado como contrapartida e aumentaria o nosso orçamento de contrapartida? Eu diria que sim, eu não sei como o Jeremy vê. O que acontece se vocês vão fazer o relatório do anexo E? Não vai aumentar na contrapartida no anexo C, aí ressalva que tem uma extensão do convênio, e se vocês têm uma emenda de fundos adicionáveis, uma reprogramação dos fundos, e tem sentido, então, conversar com o seu representante, você pode colocá-los em dia. Mas a verdade, muitas vezes queremos, deixa eu ver, essa é uma conversação com os meus também, porque se a gente sempre adicionar cada vez mais, então como a gente nunca vai poder mostrar como você está mobilizando o trabalho, então muitas vezes pode ser que uma grande extensão de fundos adicionais vai refletir melhor no anexo E do que eles comprometeram e aí no afinal conseguir outro montante. E também ter a possibilidade de mobilizar outros recursos que não estavam previstos. Então, no início, só sim, fale com seu representante local para ver o que tem sentido com essa emenda, para ver como vocês vão incluir isso no futuro, às vezes sim, às vezes não, depende do depende, e aí o porquê. Muito bem, eu vou seguir com outras. Então, acho que a gente já indagou algumas perguntas que tínhamos sobre a mão de obra, ou se algumas pessoas que você mencionou, não sei se ficou algo no ar ou se foi tudo esclarecido. Alguém perguntou também sobre os percentuais de Macaé, então acho que a gente vai responder no final, por direitos intelectuais. Sim, Germa, eu queria que você respondesse também, porque eu não tenho experiência nenhuma nesse tema. Sim, é uma boa pergunta e eu não sei se eu tenho a resposta exata, mas é algo que a gente vai investigar um pouco. Então, vamos investigar um pouquinho, porque como nos Estados Unidos está muito exigido em propriedades em todo o mundo, são coisas que são afazeres. Então, em um lado tem formas de fazê-lo. Cada contrapartida sempre tem que ter uma lógica dentro do mercado local. Então, se você propõe uma lógica, então o valor do nosso sistema de gestão, por exemplo, que nós temos, se tivéssemos que, conforme o mercado local, isso custa X, aí a gente faz, então, no orçamento e a gente vê como está o mercado local. Ou então então você pode também fazer um orçamento de pessoas para operar esse serviço ou produto.
e também todos os gastos incluídos a infraestrutura, mão de obra, comunicação, etcétera, tem um valor X por ano ou por mês, ou como tem que ser. Mas é algo que a gente tem que estudar, que talvez, devemos conversar com vocês aqui para que tenha sentido, mas a ideia é eu vi várias perguntas, tem coisas que são boas e um lado, sim, queremos documentar tanto para mostrar tudo que vocês estão contribuindo, porque isso é menosprezado e muitas pessoas às vezes isso está tudo invisível, e o projeto não funcionava, então a gente quer que isso esteja tudo visível. E por outro lado, tem muito também a parte do trabalho, então a gente tenta chegar a tentar mostrar as coisas sem que o custo administrativo e mão de obra estejam arrivados para poder colocar no relatório ou informar. E vocês entenderam bem? Bom, eu posso então fazer uma das outras perguntas do público. Eu tenho aqui, vou abrir o microfone para a pessoa fazer a pergunta. Você já está com o microfone aberto. Oi, oi. Sou a Alessandra Padrão, de Comunália. Aqui a gente está também, se as contrapartidas têm sido bastante complicadas, tanto a comprovação, uma parte de material, e tem que fazer, então, dar continuidade, bastante, então tem que ficar atrás dos donatários, dos consultores, às vezes, tem vezes que não vai dar um custo estimado, mas eu vou falar do meu caso. Como a Anália está formada por pessoas infelizmente tem um problema no som, somos uma rede de fundações comunitárias. Então, com esse projeto da IAF, essas fundações comunitárias receberam donações para o projeto que a gente tem, dinheiro que não entrou em contas conjuntas, senão aos sócios da comunália. Então, essas doações, minha lógica, como eu tenho que fazer relatório da IAF, quando eu tenho que fazer contrapartida em efetivo, em espanhol, em espécie, é dinheiro vivo, e o que eu estou recebendo e o que eu estou gastando, e contrapartida, então, em espécie, que é dinheiro que não entrou na conta do meu banco, toda aquela atividade, para ver se eu consigo receber uma cartinha, alguma coisa assim. Então, uma organização que recebeu donativos da parte da IAF foi um projeto muito grande, então simplesmente se foi feita uma carta, eu contabilizei como contrapartida em espécie. E o auditor falou para mim que estava ruim, porque não era, então, em espécie, que tem na conta do banco da minha associada. Então, tinha uma carta de constância pela minha diretora, que foi assinada por ela, que estava listado, tinha uma lista grande do que todas as minhas associadas receberam, porque isso foi feito durante a época do Covid, e não foi suficiente essa carta, então, especificamente dessa associação, então foi necessário demonstrar mais informação como comprovação ah, dessa organização que recebeu as doações. Então, para minha lógica, efetivo ou espécie é o que eu posso comprovar que entrou na minha conta de banco, seja sócio donatário ou de outros fatores. Então, porque eu tenho recursos próprios que eu recebo das cotas dos associados para passar para os projetos e tenho que vem de outros fatores, de outros doadores que eu tenho com a IAF. Então, desde a minha parte de vista, tudo que eu posso comprovar para você, o que eles têm, em conta o que eu gastei. O que eu recebi da minha organização, dos beneficiados,
Para mim não seria, então, em espécie, isso para mim para melhor, o melhor se é muito complicado ter que fazer relatórios, o que é em espécie, o que é efetivo, em bens de um, ou seja, é bastante complicado. Bom, aí esse vou ver como compartilhar novamente. Eu estava me referindo, então, ao slide que eu apresentei anteriormente, e era essa. Vocês estão vendo esse recurso aqui em espécie, se eles contribuíram diretamente a essa atividade, se é relatado como atividade deles, se vem de vocês, se dá diretamente a vocês, e que as outras pessoas têm que analisar. É que eu já outros donatários ou doantes, eles estavam contribuindo para outros, projetos da IAF, como uma rede de outras, comunidades. Sim, mas todo mundo tem que ter documentação dessas doações que recebem, que contribuem no projeto, e de alguma maneira tem que estar tudo constado. Então, certamente, sim, eu entendo que é um desafio, mas deve existir essa informação. Enquanto isso, a gente tem que saber que informação foi que o auditor pediu para poder. É um projeto bastante grande aqui no estado de Nova Orleans, depois do convite para as relações econômicas, e como o montante era muito grande, uma que era uma, recaudação aqui de Nova Orleans até o estado do México, foram mais de 80 milhões de pesos. Então, quando se converte em dólar, aí o montante é alto quando a gente converte para dólares. Então, obviamente, esse foi justo sobre essa organização, sobre os dados dessa organização, e elas estavam relatando que estavam recebendo aí uma quantidade de milhões de dólares, e que por fim foi aplicado, e não foi nada, porque foi um programa que foi muito grande, que foi feito aqui em Nova Orleans. E que você acha que seria útil para você saber de antemão? Saber essas diferenças que eu comento para você, para mim, desde a minha lógica como contadora, é todo aquele dinheiro que eu posso comprovar para você, que entra na minha conta de banco, que pode e que eu estou gastando. Esse é dinheiro que eu posso comprovar. Então, esse dinheiro todo, doações em espécie que eu posso comprovar, que tem uma cartinha que o fulano me deu por correio. Então, para mim, ou por e-mail, então essa lógica seria muito mais simples. Então é difícil, porque às vezes os meus associados também têm um impacto, por exemplo, em viagens, passagens de avião, a gente paga uma parte, outra parte a IAF. Então, pagar essas coisas que eles estão pagando aí em espécie, para mim está saindo das contas dos bancos dele, então isso para mim seria uma contribuição em espécie, porque aí não é espécie de, não é dinheiro de conta de banco, seria então é uma lógica bastante complicada, que tem que levar aos controles internos também. E se não saiu do meu banco, de onde eu coloquei, então perdão, muitas pessoas falando à mesma vez, ao mesmo tempo. Desculpa, para a gente não demorar tanto em cada pergunta, senão a gente não consegue responder todas. Eu vou pedir que você, Alejandra, como última, eu peço que as pessoas façam perguntas um pouco mais gerais, ou então que se refiram a assuntos mais realmente pontuais, que são mais relevantes nesse caso. Então, algo que foi solto, mas o que você pode entender é algo muito útil, é ter a informação mais clara em como classificar como certos tipos de contrapartidas, e até que ponto que podem ser como flexível com o tipo de documentação que existe. Então é isso que eu entendi da pergunta.
Então, acho que no futuro a gente pode incluir isso como umas perguntas frequentes. Então, como a gente guarda isso na memória e vamos tentar, então, passar adiante com as outras perguntas. Então, sim, para ver uma maneira de simplificar essa questão de contrapartida, se está em fatura, se está em espécie, toda essa conversa. Sim, então eu tenho outra pessoa, eu peço para quem for falar, não demore mais do que 1 minuto, para que também outros que tenham outras perguntas tenham tempo. Então passo aí para o processo da FIDES, peço que não se demore muito. Boas tardes, Maria Dolores, da Fundação Fili do Equador. Me ouvem? Eu tenho uma pergunta e uma clarificação que eu fiquei um pouco confundida. A pergunta é: para os fundos da IAF, essa política, não sei como dizer, que se pode se reprogramar até 10% sem emenda. Isso pode se fazer também para os fundos de contrapartida ou sempre preciso colocar uma emenda? Nos fundos de contrapartida, eu acredito que são mais flexíveis. Porém, eu gostaria que não apenas 10% os que devem ser reprogramados sem aprovação prévia. Exatamente. Sem o fundo de contrapartidas, segue a mesma política, ou seja, os fundos das suas donações ou de capital que não podem ser reprogramados, assim como os fundos IAFs, na contrapartida sem a permissão. Então, eu gostaria de fazer, eu fiquei um pouco confusa na intervenção anterior. Pelo que eu entendi, há fundos de contrapartido efetivos e espécie para os donatários. Se esse fundo de FIDES é efetivo, mas também se há um outro donatário. Nas outras contrapartidas que têm efetivo e em espécie. Se tem efetivo, não necessariamente pode ser um efetivo de outro doantes. Então, por exemplo, quando nós temos uma técnica, um governo local aqui pode contratar-lhe para o projeto, mas parava desde a conta desse município. Então, com as faturas autenticadas dentro do contrato, inclusive com os cheques, mas não chegava na minha conta, porque era o efetivo deles. Então, a gente podia manter assim para continuar gerando esse critério. Sim, com certeza. Isso você pode relatar a contrapartida de outras como efetivo. Sai da conta de outro efetivamente. Então, não me deixou muito claro a primeira pergunta. Eu sei que deve ter todas as perguntas. Sim, a resposta da primeira pergunta é sim. Se estão isto restringido, sim, você precisa aprovação. Se é o contrário, você pode modificá-lo, a contrapartida, como você necessitar. 10% realmente é o foco dos fundos propriamente da IAF. Eu acho que o Jeremy quer falar alguma coisa. Rapidinho. A regra é que era 15 e 25 e agora é 10% da reprogramação do fundo IAF. Quando há uma reprogramação, se existe era uma estimativa, por exemplo, quando tinha um erro de cálculo, se você não conseguiu do convênio de uma outra entidade, se isso vai impactar o convênio, obviamente a gente abre exceção, mas não é que você tem que pedir permissão de fazer um ajuste na sua contrapartida. Você tem que cumprir com todo o convênio. Ou seja, não se pode deixar de pagar pessoas para que não se consiga fazer atividades do projeto. Se vocês estão cumprindo o resto das atividades
ao invés de passar um fundo ou passar por outro fundo a contrapartida, então é o seu compromisso. É um compromisso, por exemplo, o convênio acabou, é isso entre a IAF e vocês. Obrigada, obrigada por clarificar isso, esclarecer isso. Então, não podemos responder todas, então as perguntas que a gente não puder responder, a gente pode responder por e-mail. Então, vamos lá. Se temos um exemplo de aporte especial para apresentar como contrapartida. Sim, nós temos. Eu posso brevemente mostrar para vocês. Parece que a gente não consegue abrir, me dê um momento. Igualmente, como dizia Ana, então você pode consultar com os auditores se alguém necessita, porque assim se conectar diretamente com eles e mostrar essas planilhas. Sim, bem rapidinho, deixa eu mostrar para vocês algo aqui. Então, por exemplo, aqui é muito parecido com, vocês vão ver. Então, por exemplo, aqui temos a planilha especificando a duração de tempo, como que foi usado esse veículo, aqui o valor. Então, aqui, então, ajustado pela quantidade de tempo que foi utilizado. Então, por exemplo, isso é uma versão. Outras perguntas que tinham, então, por exemplo, a contribuição de um governo local. É, depende do que seja o custo, mas eu colocaria como outros. Não, obviamente, direto com a organização. Então, eu desconto e colocaria como outros nesse caso. Sim, se você tem efetivo e depende do que você dá contribuição, né? Outra pergunta que havia no chat: é possível relatar esse anexo e as contrapartidas mobilizadas? Então, que a auditoria não aceitava essas contrapartidas mobilizadas que tivessem efetivos dentro do projeto. Isso é um pouco estranho. Tem alguma razão que talvez não sabemos o porquê que não foi incluída? Pelo que nós falamos, existem contrapartidas que inicialmente, se estiver bem documentada, sim, se pode contar, e depende do tipo da contrapartida, do que se aceita, né? Mas sim. Outra pergunta que nos fazíamos, eu acredito que tem que a parte com o material intelectual. Se o nome, o renome de uma organização pode classificá-la como intangível? Olha, eu não acredito que essa pergunta tenha surgido antes, mas eu acredito que depende da organização, dependendo do nome da organização. Talvez nos perguntem se os fundos de contrapartidas, essa já foi respondida. Outra pergunta, se a contribuição, no caso da organização de um projeto, ela pode se mostrar essa formulação do projeto como contrapartida. Eu não entendi essa pergunta. Sim, eu respondi. Se está falando da proposta da IAF antes que haja um convênio vigente, obviamente não. Só pode se contar de contrapartida desde que o convênio esteja vigente. É isso que ela está falando. Desde o convênio vigente, antes não conta o tempo. E aqui se pergunta se as planilhas pode ser como contrapartida relatada. Então, essas contrapartidas podem ser usadas como fotos, pode-se anexar outras. Pode repetir a pergunta? Eu acredito que eu não entendi. As planilhas que vocês compartilharam, nós podemos fazer uma contrapartida relatada. Existem fotos ou outros meios de comunicação? Se eu entendi a pergunta corretamente,
na planilha que eu mencionei a vocês. Algumas refletem um compromisso e outras apenas para se certificar que a atividade foi realizada. Então, isso depende de cada caso. Mas, além disso, do que ela poderia estar perguntando? Podem agregar outras contribuições de contrapartidas, como proposta do projeto. Então, como o Gene me falava, que a chave é que você esteja contribuindo todas as atividades que não contribua diretamente, então não se qualifica. Queremos tratar de incluí-lo de a maior parte possível. Mas quero dizer que se trata de qualquer outro custo. Carolina, se mais alguém tenha perguntas por microfone, pode usar esse espaço. Então, se, por exemplo, se algum motivo alguma das nossas perguntas a gente passou e não respondeu, você, por favor, Ana, pode respondê-las podemos te enviar para que você possa responder e a gente pode enviar por e-mail? Sim, claro, claro, sim. Então, fiquem todos calmos, que nós vamos responder todas as perguntas através do e-mail. Se mais alguém tem mais alguma pergunta por áudio, por favor, levante a mão para que a gente possa fazer essas perguntas aqui ao vivo por áudio. Olá, boa tarde. Aqui é a Carolina Desiati. Então, focando no tempos nós deixamos claros dessas contrapartidas. Então, se está, por exemplo, se relatamos as planilhas, fotos e os relatórios de gastos. Então, esse seria o tema das planilhas. Então, a gente pode ir esclarecendo isso. Olha, com as informações de contrapartidas que você nos entrega. Por exemplo, não necessita essa documentação extra. Essa documentação você tem que manter com você. Você guarda esses documentos por uma quantidade de tempo. Uma vez que você cumpre esse tempo, aí você não precisa mais guardar essa documentação. Você não nos entrega para nós, IAF. É para que você tenha como respaldo se caso aconteça uma auditoria. Essa seria a pergunta nesse tema de planilha. Sim, claro. Obrigada. Tem mais algumas outras pessoas que fizeram uma pergunta diferente. Ela respondeu uma pergunta novamente, então eu vou dar Irka. Eu tinha uma pergunta muito pontual em relação à extensão. Se pedimos uma extensão do projeto, ou seja, a gente faz essa solicitação, temos que aumentar esse fundo de contrapartida ou você pode utilizar os mesmos que já temos? Então, eu acredito o pedido de extensão de tempo é para terminar o trabalho que foi proposto. Então, isso, nesse caso, sim, claro, cumprir a quantidade comprometida. Então, se tiver mais, mas não necessariamente isso implica que você tem que ter novas, mas e de fundo também. Então, essa é uma pergunta diferente. Como eu te explicava o Jeremy inicialmente, sim, claro. Se você tiver que aumentar, ok. Então, você aumentaria também esses fundos de contrapartida? Sim, muito obrigada. Então, vamos continuar com a Alejandra. E, por último, Carolina. Então, por favor, se você tem alguma pergunta, esse é o momento de levantar a mão. Então, falando depois da... Então, outros de fatores aliados.
Vou colocar o que não entra na minha conta de efetivo de espécie, aonde eu vou colocar esses recursos que me dão, então, que está sempre na minha conta do banco, eu vou relatar como donatário? Sim, exatamente. Ok. Então, o nosso informe, né, de contrapartida, há uma seção que você pode indicar os nomes de quem contribuiu. Não necessariamente quanto, mas sim você pode referi-los dessa maneira. Então, por exemplo, você pode incluir isso, o dinheiro de outra organização. Sim, isso me deixa muito mais esclarecido. Então, Carolina, tem outra pergunta ou é a mãozinha levantada da mesma pergunta? Então, eu acredito que já. Era a mesma pergunta, eu só estava com a mão levantada ainda, desculpe. Hum, Vocês me ouvem? Sim, agora sim. Então, vamos terminar. Então, eu acabo de deixei para vocês no bate-papo, a página da Rede Colaborar. É muito importante que vocês se registrem na página. Então, por favor, registrem pessoalmente. Se você não tem a sua organização registrada, por favor, também registrem a sua organização e se inscrevam. Eu gostaria de recordar isso a vocês, relembrá-los. Então, todas as perguntas, se você tem mais perguntas, por favor, nos envie em e-mail. Então, nós vamos ter o pessoal da IAF, da nossa tech aqui, que podemos responder todas. Gostaria também de agradecer a Ana, o Jeremy, porque esse foi um tema extremamente importante para os sócios donatários. Então, acredito que foi muito legal esclarecer dúvidas. Então, muito obrigado. E nós vamos compartilhar para vocês essa apresentação através de Gmail. E também temos isso gravado em vídeo. E também vamos responder todas as perguntas que não foram respondidas hoje. Então, novamente, muito obrigada. E gostaríamos de contar com vocês na feira que teremos no próximo mês, porque vai ser um passo de experiência, de troca. Então, novamente, o lembrete para que vocês se inscrevam na nossa plataforma, Ana. Muito obrigada, que tenham todos uma boa tarde. Tchau, tchau.